Vamos falar de política um pouquinho aqui do Brasil? Políticos alinhados ao bolsonarismo entraram em cena para tentar manter influência da direita na nova composição do Conselho Federal de Medicina, que conclui eleições internas hoje. O deputado federal Nicolas Ferreira, o empresário Luciano Hang e o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, candidato à prefeitura lá em João Pessoa, aparecem em propaganda para o que consideram a única chapa de direita de verdade que disputa a eleição, Luísa Martins. A gente vê a polarização entrando em lugares que não deveria entrar. A gente está falando do Conselho Federal de Medicina, um Conselho Federal de Medicina que a gente viu umas decisões muito conservadoras. Por exemplo, a questão da sistolia fetal. O PL do aborto surgiu justamente depois dessa decisão do Conselho Federal de Medicina. E agora essa politização que não interessa a ninguém. A gente precisa de técnicos comprometidos com a ciência à frente do Conselho Federal de Medicina e não gente que tem compromisso com uma pauta de costumes. Exato, Uribe. E essa eleição, ela basicamente reflete a polarização que a gente tem visto na arena política em uma organização, né, um conselho que deveria, por definição, né, ser, como você falou, formado por um corpo técnico e alinhado aí aos preceitos da ciência, mas a gente vê que há uma ideologização deste debate que se traduz nisso que a gente traz hoje, né? Representantes do bolsonarismo, tanto parlamentares do Congresso Nacional quanto o próprio empresário Luciano Hang, ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro, como Marcelo Queiroga, se alinharam ali em uma propaganda para um candidato que é considerado mais alinhado ali à pauta defendida pelos aliados, né, do ex-presidente. E isso inclui, por exemplo, críticas ao programa Mais Médicos, né, essa pauta pró-vida, anti-aborto, que eles chamam, né, para, né, como você falou, se colocaram ali como atores importantes nessa questão do PL do aborto. Então, isso a gente vê refletido nessa eleição que está acontecendo começou ontem, na verdade, e se encerra hoje às 20 horas e vão ser conhecidos os resultados ainda hoje. É uma votação online. Por outro lado, parlamentares do PT, em reação justamente a essa participação de alinhados ali do bolsonarismo, tem também feito a sua defesa no sentido de, né, pleitear por conselheiros que sejam ali mais vinculados à defesa, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, da própria democracia, né? Há uma associação de médicos aí pró-democracia que também está atuando nessa área. E há essa expectativa de que essa cúpula do Conselho Federal de Medicina, ela mantenha essa influência mais à direita, né? Hoje o presidente é alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente do CFM, digo, né? Então há uma tentativa desses atores aí ligados ao bolsonarismo de manter essa linha, né, do CFM. E isso passa tanto pela pauta do aborto que você falou, Uribe, quanto por outras questões, né? Há uma percepção de que durante a pandemia, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina alardeou ali aquele suposto tratamento preventivo com a hidroxicloroquina e, né, não teria comprovação científica. Isso gerou também uma onda de críticas, mas o resumo de tudo é que a gente vê realmente essa polarização da arena política se refletindo também sobre um órgão que deveria ser técnico, Uribe, Tainá.